Estamos começando. É aula de química, não é de história. Nem de... Olha só, aqui está a prova, modelo de prova, que eu vou dar para vocês. É um modelo de prova que foi dado ano passado. Aí, olha aqui. No modelo de prova, tô falando. Vamos ler. Estão enxergando bem? Uma reação de monóxido de carbono com Cl2 produz... Espera aí, gente, espera aí um pouquinho. Uma reação do monóxido de carbono com Cl2 produz fosgênio, que é o COCl2. Um gás que foi usado na Primeira Guerra Mundial por ser tóxico. A partir das seguintes etapas. Tá aqui, ó, primeira etapa. Cl2, 2Cl gasoso. É rápida. Constante de equilíbrio, constante de velocidade K1. Monóxido de carbono mais cloro, K2. Vai dar origem a COCl gasoso, lenta. COCl gasoso mais Cl gasoso, K3, COCl2 gasoso, rápida. E aqui a reação global. Cloro mais monóxido de carbono gera cloreto de COCl2. Cloreto de CO. Primeira pergunta, que é o fosgênio. Determine através de cálculos a lei de velocidade para a reação entre o cloro gasoso e o monóxido de carbono para gerar fosgênio. Então ele quer que a gente determine através de cálculos a lei de velocidade para a reação entre o cloro gasoso e o fosgênio. Depois, B. Experimentos realizados revelaram que a lei de velocidade da reação acima é definida como V igual a K, concentração de Cl2 pela concentração de CO. O mecanismo acima proposto, que você vai ter que fazer um mecanismo lá em cima, no ar, pode ser aceito para explicar a reação Cl2 mais CO, gerando COCl2? Justifique sua resposta. Tem que fazer esse experimental. Então, vamos fazer aqui. Primeira coisa, as reações estão aqui, né? Cl2, tá vendo? Eu só copiei as reações que estão aqui em cima. Calma aí. Cl2, K1, 2Cl. Tá aqui, ó. É rápida. Aí, eu copiei também a segunda, que é o CO mais Cl. K2, COCl, tá aqui. E depois a terceira, COCl, Cl, COCl2. E aqui a reação global. Então, a primeira coisa, definição da velocidade da reação global em função das velocidades de formação e de consumo. Então, a velocidade, essa velocidade da reação global, lembra que eu falei para vocês, a velocidade global, ela engloba todas. Engloba todas, ou seja, você determina uma velocidade global a partir ou da velocidade de formação ou da velocidade de consumo. De consumo de reagentes e de formação de produto. Então, a velocidade da reação pode ser igual à velocidade de consumo do Cl2. Veja que é tudo 1 aqui, né? Porque se tivesse 2 aqui na frente do Cl2, aí aqui seria 1/2 da velocidade de consumo do Cl2. Mas aqui é 1. Aqui é 1. Aqui. Então, vocês estão enxergando a mãozinha, né? Aqui é 1. Aqui, então, não precisa fazer o inverso, né? Que tem um coeficiente estequiométrico que é invertido. Então, vai ser igual à velocidade de consumo Cl2. A velocidade da reação global, ela vai ser igual também à velocidade de consumo do CO, porque aqui é 1. E também vai ser igual à velocidade de formação do COCl2. 2. Definição da lei de velocidade para a formação ou o consumo do produto da reação global a partir das etapas. Ou seja, você vai olhar para o produto
da reação global, mas para montar a constante de velocidade, tu vai ter que procurar lá entre as etapas aonde está esse produto e escrever a lei de velocidade. Beleza? Então, o produto aqui é o COCl2, que é o fosgênio. Tu vai olhar lá em cima agora nas etapas e achar onde está o fosgênio. Qual que é a etapa que está o fosgênio? Muito bem. Etapa 2. Ó, desculpe. Etapa 3. COCl2. Onde você vai encontrar COCl2? Só estou encontrando aqui, ó. Etapa 3. Beleza? Então, encontrou onde está? Está aqui na etapa 3. Aí você vai escrever a constante de velocidade da etapa 3. K3, aqui, ó. É onde ele está com o reagente? É onde o produto, você olha primeiro a formação de produto, que é o COCl2. Aí vai procurar o COCl2 aí em cima em alguma das etapas. Se tiver nas 3, tu vai ter que fazer uma constante de velocidade olhando as 3. Aqui só tem uma reação, que tem o COCl2. Então eu vou escrever a lei de velocidade olhando só para a terceira equação. V vai ser igual a K3 vezes a constante, vezes a concentração dos reagentes. COCl e Cl. Aqui, ó. Existe um problema nessa lei de velocidade. Essa lei de velocidade ela está sendo definida em função do Cl. E também está sendo definida em função do COCl. Veja, tanto o COCl quanto o Cl são agentes ou são intermediários. Porque não estão aqui na reação global. Não dá para a gente definir lei de velocidade em função dos intermediários. Por que não dá? Porque você não consegue determiná-los. Você não consegue determinar. Eles são gerados e são consumidos. São gerados e são consumidos. Você não determina. Eu não consigo determinar a velocidade de uma reação olhando para eles. Beleza? Bem, o que nós temos que fazer? Terceira etapa. A aplicação do estado estacionário para o intermediário da reação. Intermediário, nós temos 2 intermediários. Não temos? Nós não temos 2 intermediários? Então nós vamos ter que trabalhar com os 2. Então vamos trabalhar com o intermediário do Cl. O Cl é um dos intermediários. Então veja bem. Vamos lá olhar para o Cl. Eu não sei porque eu até que é bem difícil isso aqui, né? Mas enfim. Mas era para fazer na sala de aula. Não era para fazer na sala de aula, para fazer em casa. Então, mas já estou explicando pelo mais difícil, porque aqui vai ser com 2 intermediários. Olha só, a velocidade do estado estacionário do Cl. Aonde você vai olhar? Agora a gente só vai olhar para as etapas. Eu tenho Cl aonde? Eu tenho aqui na primeira? Tenho. Eu tenho na segunda? Tenho. Tenho na terceira? Tenho. Então eu vou ter que usar as 3. Primeiro, aqui o Cl, da primeira etapa, o Cl está sendo formado ou está sendo consumido? Está sendo formado, porque está dado o produto. Como que vai ser a lei de velocidade dessa primeira reação? K1 é sempre constante de velocidade vezes concentração. Sempre. Então vai ser K1 vezes a concentração de Cl2. Está aqui, ó. Depois, aonde eu tenho mais Cl? Na segunda. Aqui o Cl está sendo formado ou está sendo consumido? Na etapa 2. Consumido. Aí o sinal é mais ou é menos? Se ele está sendo consumido, menos. Porque está sendo consumido. Então vai ser menos K2, CO, pela concentração do CO, e Cl. Está aqui, ó. A terceira reação, tem Cl? Tem Cl. Novamente, o Cl está sendo formado ou está sendo consumido? Está sendo consumido. É mais ou é menos? Menos. Por isso que está aqui, ó. Menos K3 pela concentração de CO vezes a concentração de Cl. Entenderam aí essa primeira etapa? Bem. Aí tem outro intermediário. No caso aí, os K, D seria a constante de velocidade, né? Constante de velocidade. Do intermediário. Eu não entendi sua pergunta. Não, porque antes, quando a gente usava o K, era tanto para base, que tinha Ka ou K. Só um minutinho, eu falei pra vocês que eu fiz teste de Covid, né? Eu não tô com Covid não, hein? Já fiz teste, tudo. Aí, no caso, professor, ele mandou para descobrir o K
por que você não foi no hospital, meu filho? Ele foi. Ah. Obrigado. Tá tossindo igual um cachorro dentro de casa. Precisa ir, meu filho. Pode ficar assim, não. Eu fui no segundo dia, eu fiquei mal. Segundo dia. Logo dia, aí. Segundo dia depois. Calma, minha filha, calma. Ela já foi. Calma. Calma, é porque é muito cuidado. Tem que cuidar. Vamos lá. Você não é super bem, não, meu filho. Tem que se cuidar, velho. Fala, pode perguntar. Antes a gente estava vendo uma constante lá, que usava a constante da hidrólise da água. Aí tinha a constante do ácido e a constante de base. Aí a constante de velocidade. Não é equilíbrio. Não. Lá não era constante. Lá era equilíbrio. Então, Aqui é outra coisa, constante de velocidade. o que eu estou tentando aqui É que você tá lembrando que tudo é K, mas lá é K maiúsculo, aqui é K minúsculo. K minúsculo é constante de velocidade. eu estou tentando lembrar como que a gente consegue isso daí. Porque agora na minha mente está aquele lá. Não, aquele lá é. Aqui é velocidade. Aqui eu tô falando. Aqui é cinética, não é equilíbrio. Você tem um outro intermediário. Qual que é o outro intermediário? COCl. Tá aqui, ó. Velocidade do estado estacionário do COCl. Aonde tem COCl? A primeira tem? Não. A primeira tem. A segunda tem? Tem. A segunda tem. A terceira tem? Tem também. Na segunda, o COCl está sendo formado ou está sendo consumido? Formado, se não é positivo ou negativo? Positivo. Por isso que está lá, K2 vezes concentração do CO vezes concentração do CL. Aqui, ó. CO, CL. São os reagentes. Segunda. Só uso de reagente? Só. Que é a lei de velocidade. Depois, CO, CL aqui está sendo formado ou está sendo consumido? É mais ou é menos? Menos. Por isso que está aqui, ó. Menos K3, concentração do CO, CL igual a zero. Então tem duas equações. Duas. Beleza? No caso aí, o K1, K2 e K3 é o número da equação, né? É o número da reação, da etapa. É constante. Etapa 2, etapa 3, ele botou K1, Isso. K2, K3. Etapa 1, etapa 2 e etapa 3. São constantes de velocidade para cada etapa. Acho que você já deve No ter caso, quando a explicado. gente verifica aquela etapa. É. E a constante daquela. Que aí a gente vai ter, né? Um K1. Por exemplo, eu vou olhar lá naquela etapa. Isso. Vou achar a constante de velocidade dela para usar ali. Aqui, para você formar essa lei de velocidade, você precisa olhar a reação das etapas e não na reação global. Nas etapas aonde tem os intermediários. E só usa os reagentes, professor? Para formar a lei de velocidade, sim. Achei que era produzido e coisa embaixo. Não, aí é constante de equilíbrio. Mas aí é constante de equilíbrio. Não confunda as bolas. Vamos. É que eu estava falando de constante de equilíbrio. Agora eu estou fazendo. Aqui é a prova, eu estou falando de tudo. Voltando. Vou trabalhar aqui. Então eu tenho a primeira equação. Essa equação é a equação da lei de velocidade. Da reação onde tem o que? O produto. Nós vamos reescrever essas equações aqui para poder substituir o COCl e o CL, porque eles são intermediários. Então vamos trabalhar com essas duas equações. Da equação 3, olha só. Eu vou pegar aqui, K2, ó, a equação 3 é essa aqui embaixo, ó, K2, CO, CL igual, menos K3, CO, CL. Então, da equação 3, eu tenho K2, CO, CL é igual a K3, CO, CL, CL. O que eu fiz? Joguei o segundo termo para a direita. Depois, isso aqui é a minha equação 4. Professor, onde que o K1 ali foi parar? Desculpa, talvez eu tenha falado. Não, eu estou trabalhando com a equação 3 e não com a 2. Ele tá na equação de baixo. Eu estou na equação de baixo. Você tá... Não, isso não, mas só pega então, pra onde foi o K1, só pra... Não foi para lugar nenhum, ele continua aqui ainda. Tem K1. Eu não mexi com a primeira equação, mexi com a segunda. O K1 Vou tá em mostrar. cima, ele tá Não, eu tô mexendo. vendo o K1, mas aí quando... Calma aí, eu vou mostrar, meu filho. Então, ele não mexeu nela ainda, né? Eu estou mexendo com essa equação aqui, meu filho. É essa aqui, ó. E não com essa. Não tem K1, né? Aqui na de baixo não tem K1. Ah, tá, são distintas. São distintos. Então, da equação 3, que é essa equação aqui, ó. 3
Eu gerei essa equação 4. Aí, da equação 4, eu vou colocar na equação 2. A equação 2 é essa aqui, ó. Percebe aqui, ó. Eu tenho isso, veja bem na equação 2, eu tenho esse item aqui. E na equação 4 eu também tenho isso aqui. Beleza? Então eu vou substituir aqui na equação 2 isso aqui. Vou colocar isso aqui, ó. Porque no caso é a mesma coisa, é equivalente. Isso. Aí eu vou colocar isso aqui. Beleza. Quando eu coloco isso aqui, vou ficar com K1, Cl2 menos K3, CO, Cl, Cl, menos K3, CO, Cl, Cl. Então isso aqui vai ser K1, Cl2 menos 2, K3, CO, Cl. Peraí. Peraí, Da onde sai esse Calma aí. cara? Não, professor. Quando você repetiu Vai os por dois fora, cabeças ali, eu não entendi, não. Agora o K1 apareceu, o CL2. Calma aí. Substitui o K1. Eu fiz ao contrário. Espera um pouquinho. Calma aí. Claro que vocês não entenderam, não podia entender mesmo. Porque era na de baixo. Na verdade, ele fez ao contrário. Eu fiz ao contrário. Você tem esse. Não, calma que vocês vão entender. É porque eu fiz o negócio. Eu falei uma coisa e fiz outra. Você tem K2COCl e você também tem aqui, ó, K2COCl. Então eu vou substituir isso aqui. Por isso vocês vão entender. Aonde tem K2COCl, você vai jogar o K3. Isso. É igual ao K2. Tá? Entenderam? Tá, tem dois K3. Por isso que vai ficar aqui, ó, K1Cl2, ó, K1Cl2 menos K3COCl, ó. Por quê? Porque aonde estava K2COCl, eu coloquei o K3COCl. Por isso que tá aqui, ó, K3COCl. E aí eu repeti o terceiro termo, menos K3COCl. K1Cl2 menos 2K3COCl. O que eu fiz? Somei os dois termos. Aí eu vou colocar o K3COCl, eu vou querer isolar ele. Então eu joguei esse item aqui, ó, menos 2K3COCl para a direita, e peguei esse número 2 aqui, passei dividindo esse item aqui, ó. Esse aqui. Por isso que deu esse resultado, que é a equação 5. Aí eu vou pegar essa equação 5 e vou colocar aqui na equação 1. Aonde, ó? Veja bem, V é igual a K1 pela concentração de Cl dividido por 2. Então, olha, K3 é igual a concentração de CO, Cl, Cl. Onde que tem CO, Cl? Aqui, ó. K3, CO, Cl, Cl. Tá vendo aqui a equação lá em cima? Que é justamente isso aqui, ó. Aí você vai botar o K1. Então, no lugar daqui, que é igual a isso aqui, eu vou colocar isso aqui. Isso aqui. V é igual a K1, Cl2 dividido por 2. Essa é a lei de velocidade. É igual aos dois. Beleza? Entenderam aí? Então esse K continua, né? Eu achei que tinha um número definido para ele. Depois ele Calma aí, gente. Vocês entenderam o que eu fiz? Matematicamente, pelo menos, vocês entenderam o que eu fiz? Agora eu entendi, não tava entendendo aquela parte. Mas... Agora, mas calma aí. Então, eu cheguei na lei de velocidade. Pronto. Essa era a resposta da primeira. Ô, professor, você dividiu por 2, era menos 2K3 que tava multiplicando. Joguei pra lá, ficou 2. Igual, cadê? Tá. Aí eu joguei o 2 dividindo. Tá. Professor, vai funcionando igual um sistema linear? É, aqui sim. Aí, veja, nesse exercício. Aí, veja bem o seguinte. Aí ele pergunta na B, olha, experimentos realizados revelaram que a lei de velocidade da reação acima é definida como V igual a K Cl2CO. O mecanismo acima, que é esse aqui, proposto, pode aceitar, pode ser aceito para explicar a reação do Cl2 mais CO? Pode. Fica igual. Não pode. Não é igual? Não pode pelo seguinte fato, ó, experimentalmente foi obtido isso. Nas suas contas foi obtido isso. Isso aqui é diferente disto aqui. A gente tem que comparar com a equação que ele dá, né? Não com as Com a experimental. Isso aqui é experimental.
E isso que eu estou apontando aqui é diferente disso. Se é diferente, significa o seguinte: o mecanismo que está sendo proposto não pode ser usado para poder explicar a reação. Só pode explicar a reação se o valor da velocidade que você obteve no cálculo, que é esse aqui que eu estou apontando, foi igual ao valor experimental que você obteve experimentalmente. No caso, o mecanismo errado é o que foi usado, não o nosso. O errado é o nosso. Então, no caso, a gente não pode usar esse? Não pode usar esse mecanismo que é esse aqui. Não pode. Está errado. O 2 ali é o quê? Não, o valor é diferente. Como é diferente, você não pode. Isso é diferente. Você teria que... O que teria que ser feito? Não você, eu preciso de especialistas. Gerar outro mecanismo, propor outro mecanismo. Esse está errado. Tudo bem aí? Sim, ô professor, então a letra A, ela só pede a equação de CO e CL, ok, de boa, só fazer a velocidade da reação. A letra B, que pergunta se a teórica explica a experimental. A gente vai descobrir a teórica através dos reagentes que são limitantes e no final a gente vai comparar com a equação que o programa... Aí vou ter que perguntar, mas e se fosse igual? Vamos supor que fosse igual. Eu poderia falar que a reação acontece desse jeito? Não. Só poderia falar se você determinasse os intermediários. Ela poderia, mas... Ela poderia. Poderia é pretérito, poderia. Ela só pode, presente, só pode, se você determinar os intermediários. Se os intermediários desse mecanismo forem identificados, aí pode. Você pode falar, não, esse mecanismo acontece desse jeito mesmo. E até agora a gente não sabe como determinar isso. Não é você que determina, é experimentalmente. É determinar experimentalmente. Entenderam aí? Próximo. Experimentos foram conduzidos para se estudar a velocidade da reação entre o monóxido de nitrogênio e o hidrogênio. Os seguintes dados cinéticos foram obtidos para a reação: 2NO mais 2H2, K, N2 mais 2H2O. A. Qual o valor da constante de velocidade para a reação entre o NO e o H2? Justifique sua resposta. Qual seria o valor da concentração inicial W? W está aqui, ó. W está aqui. Para o último experimento. Então, vamos primeiro fazer o A. Qual o valor da constante de velocidade para a reação entre o NO e o hidrogênio? Bem, a reação é essa aqui em cima. O que nós precisamos de primeiro? Para você determinar o valor da constante da velocidade, você precisa achar a lei de velocidade. Você tem que achar a lei de velocidade, senão você não vai achar o valor da constante. Então, por quê? Porque se eu determino a lei de velocidade, eu tenho valores de velocidade aqui, tenho os valores das concentrações, eu vou achar o valor da constante de velocidade. Então, o que você tem que achar primeiro? A lei de velocidade. Veja que eu nem estou falando para você, eu não escrevi, acha a lei de velocidade. Tu que tem que saber que tem que achar a lei de velocidade. Entenderam aí? Está escrito, acha a lei de velocidade, depois acha... Não, está escrito. Você já tem que saber, para determinar a constante de velocidade, tu tem que achar a lei de velocidade. Isso é um tipo de experimento que é fácil fazer e o cara não resolve porque ele não sabe o que eu estou querendo. Ele não consegue formular na cabeça dele como resolver. Bem, vamos achar as ordens da reação. Para o NO constante. NO constante aqui, ó. Você tem NO constante aqui, ó. Esses dois. Veja, a lei de velocidade é K vezes... Vamos lá olhar a velocidade aqui primeiro. A lei de velocidade é K vezes a concentração do NO elevado a X, está aqui o NO, vezes a concentração de hidrogênio, está aqui o hidrogênio elevado a Y. Professor, por que eu não coloco elevado a 2 a 2? Porque não é uma reação elementar. Se eu falasse que era uma reação elementar, você poderia fazer isso. Ela só seria elementar se não tivesse essa tabela que está variando nos treinos. E nunca ninguém ia dar um exercício desse com uma reação elementar. Porque nem você precisaria, só já tem a velocidade, as velocidades você ia calcular a constante facinho. Mas aqui você tem que calcular a constante as ordens de reação.
Como você vai fazer isso? Vamos voltar aqui. Primeiro, vou pegar a primeira linha, essa aqui, ó. Pegar essa primeira linha. Velocidade é igual a K vezes concentração do NO. Qual que é a concentração do NO? 0,6. 0,060. Está aqui. E a velocidade está aqui, ó. 1,8 10 menos 4. Está aqui, ó. Elevado a x vezes a concentração de 0,010 elevado a y. 0,10 eu puxei aonde? Aqui. 0,10 está cá. 0,60 está aqui. Vou olhar a segunda linha agora. Qual que é a velocidade? 3,6. Tá aqui, ó. 3,6 igual a K, concentração do NO. 0,60. Tá aqui, ó. 0,60. Concentração do hidrogênio. Tá aqui, ó. 0,020. 0,020. Montei duas equações. Isso aqui é um sistema. Vou trabalhar com a primeira equação. Vou jogar isso aqui para baixo aqui, ó. Vai ficar 1,8 10 menos 4 dividido por 0,010y igual a K 0,060 elevado a x. Está aqui. Isso. Eu quero o y. Aí, isso aqui é a equação 3. Eu vou pegar a equação 3 e vou colocar nessa equação 2. A equação 2 é a seguinte, 3,6 vezes 10 menos 4. Tá aqui, ó, 3,6 vezes 10 menos 4. Percebe que aqui tem K vezes 0,060x. Tá aqui, ó, K 0,060x. Então, eu vou pegar esse item aqui e vou colocar aqui, ó. Tá aqui, ó. 1,8 vezes 10 menos 4 dividido por 0,010y. Vezes 0,0020y. 0,00020y. Aí eu vou trabalhar essa equação aqui agora. Vou pegar o 1,8 vezes 10 menos 4 passar dividindo. E eu só ajeitei aqui o 0,020y dividido por 0,0010y. Tá aqui, ó. Esse número dividido por esse é 2. Esse número dividido por esse é 2. Só que essa divisão eu posso fazer porque todos eles estão elevados a y. A pergunta é a seguinte, que número que eu elevar o número 2 vai ser igual a 2? Só se y for igual a 1. Tudo bem? Eu não entendi aquela parte aí, não. Que parte? Ali que você passou aqui esse número ali, 3 e você... Essa aqui? Não, embaixo aqui. Ah, é o que eu fiz aqui? É. Eu passei esse número, passei dividindo aqui, ó. Dividiram esse número aqui. Para isolar os itens, entendeu? Entendi. Questão de igualdade. Só fiz isso. Mesmo passo Pô. negativo. Não. Só se fosse operação de passar mais ou menos. Só se ele fosse um número. Só se esse número que eu estou passando ele tivesse sendo somado com outro número, desse lado direito. Ah, é verdade. Agora eu vou trabalhar com hidrogênio constante. Hidrogênio constante está aqui, ó. Está aqui. Hidrogênio constante. Vou olhar essa linha aqui. V, qual que é o V? 0,30 10 menos 4. Aqui, ó. 0,30 10 menos 4. K. Concentração do NOx. Concentração 0,010. 0,010 elevado a x, porque está x aqui. Concentração do hidrogênio. Está aqui 0,060. 0,060 elevado a y, porque é y aqui. Vou fazer o mesmo raciocínio com a segunda linha. 1,2 vezes 10 menos 4, porque está aqui, o valor da velocidade, igual a K vezes a concentração do NO, que está aqui, elevado a x, vezes a concentração do hidrogênio, que é 0,060, elevado a y. Vou começar a fazer a reação aqui. Eu vou pegar o quê? Vou pegar esse item aqui, só esse aqui, ó.
E vou passar aqui dividindo aqui, ó. Quando eu fizer isso, vai ficar 0,30 vezes 10 menos 4 dividido por 0,0010x, que é igual a K 0,0060y. Só que K 0,060y é justamente esse K aqui mais esse 0,60y aqui, ó. Beleza? Então eu vou substituir esse K e esse 0,60y por isso aqui, ó. Isso tudo aqui. Aí vai ficar menos 1,210 menos 4 vezes, igual, desculpe, 0,0020x vezes esse número grande aqui. O que eu vou fazer? Vou passar esse 0,3010 a menos 4, vou passar dividindo aqui, ó. É a mesma coisa que a gente fez antes. Vai ficar 1,2 vezes 10 menos 4 dividido por 0,30 vezes 10 menos 4. Você divide esse número, vai dar 4, esse número vai dar 2. Que número que você eleva o 2 para dar 4? 2. O que você acabou de achar? A lei de velocidade. K é igual à concentração do NO elevado ao quadrado vezes a concentração de hidrogênio elevado a 1. Agora escolhe qualquer um. Oi? Pode escolher qualquer um. Não, pelo amor de Deus, ó. V é igual a K igual a NOx K2Y. X é 2, então o 2 vai ficar aqui. Não, eu digo, pode escolher qualquer um. Para fazer a conta, pode. Pode. Aí ele pergunta assim, qual que é a constante de velocidade? Simples, agora você tem a lei de velocidade, você escolhe qualquer uma dessas linhas. Porque agora você tem a lei de velocidade. Eu vou só substituir aqui, ó. Eu peguei a primeira linha, isso aqui, ó. 1,810 menos 4 é a velocidade. K é igual a vezes a 0,060 elevado ao quadrado, 0,010. Vou fazer a conta para achar o valor de K, que é 5 vezes 10 é a terceira. Nada impossível. Se eu quiser colocar assim só essas questões aí, tá? Eu só ajudo um pouquinho nos números, né? Que é 0, 0. Aí, considera... Aí ele fala o seguinte. Professor, o K é o constante de velocidade? É. Não é equilíbrio, constante de velocidade. Aí, o B é o seguinte, qual seria o valor da concentração inicial de W do hidrogênio para o último experimento? W está aqui. Ele quer saber esse valor dessa concentração. Você já tem o valor da constante de velocidade. Você simplesmente, você vai pegar essa velocidade aqui, essa aqui, vai pegar essa concentração e vai calcular o W, porque a constante de velocidade você já tem. 2,7610 menos 3 é igual a 5,010 a terceira, que é a concentração do NO, vezes a concentração... Só um minutinho, né? Essa que é a concentração do NO, o 5 é a constante. Ah, desculpe. É igual a constante, que é 5 vezes 10 a terceira, vezes a concentração do NO, que é 0,035 ao quadrado. Essa concentração aqui que eu estou apontando está lá na tabela, vezes a concentração de hidrogênio, que é o W. Vou fazer essa conta, vou achar que a concentração é 0,0451. Não sem dificuldade nenhuma. Essa conta só é chata de fazer, mas acho que é tranquilo. Terceiro. Em um determinado momento da reação, hidrogênio mais iodo dá origem a iodeto de ácido iodídrico. Foi realizada uma análise que revelou a composição de 0,5 mol de hidrogênio, 3,5 mol por litro de iodo e 10,5 mol por litro de ácido iodídrico a 500 Kelvin. Então você estava lá, em algum momento da reação, tu conseguiu pinçar um pouco da solução que não tinha atingido. Bem, não sei se atingiu o equilíbrio, deixa eu ver. Ele não falou se era no equilíbrio ou não. Ele falou que pinçou e determinou, e achou essas concentrações. Sabendo que nessa temperatura o equilíbrio Kc é 49, responda. O sistema está em equilíbrio no momento, olha só, sabendo que nessa temperatura o equilíbrio Kc é 49. Responda. O sistema está em equilíbrio no momento em que foi realizada a análise? Então veja bem. Primeira coisa, está aqui os dados, as concentrações.
O valor da constante de equilíbrio é a temperatura. Vamos determinar o valor do quê? Do quociente da reação. A gente não sabe se está em equilíbrio. Se estiver em equilíbrio, o quociente da reação é igual ao K. Então, o que é o quociente da reação? Agora eu não estou falando de quociente de velocidade, estou falando de equilíbrio. É a concentração do produto elevado ao coeficiente estequiométrico, elevado ao quadrado, dividido pela concentração do hidrogênio e do iodo. Está aqui. Eu vou substituir essas concentrações aqui. E não posso esquecer de elevar ao quadrado. Aqui, esse 2 que está do lado está elevado ao quadrado, aqui, onde eu estou apontando, tá? Tá vendo ali, ó? Que está multiplicado, mas não é multiplicado, está elevando ao quadrado. Professor, não queria nem misturar os conteúdos, não, mas então, no caso, o outro a gente não precisa do valor da concentração. Em alguns casos. O outro precisa depender do exercício. Depende, né? A lei de velocidade depende da concentração dos reagentes. As equações que são diferentes. Lei de velocidade é uma coisa, constante de equilíbrio é outra. Constante de equilíbrio é produto por reagente. Lei de velocidade é constante vezes a concentração só dos reagentes. Não, o produto não fica embaixo, não? Produto, eu falei o quê? Falou produto e reagente. É produto por reagente. Equilíbrio é produto e reagente. Equilíbrio. O produto fica embaixo. Não, Não, o produto é em cima. Constante de equilíbrio é produto por reagente. Pega da esquerda para a direita. Na K maiúsculo. Velocidade constante, parece ser um R, mas é um K minúsculo. Concentração dos reagentes. Elevado. Aqui depende. Se for uma equação, uma reação elementar, aqui é elevado ao coeficiente estequiométrico. Se não for reação elementar, é um X, tu tem que arrumar, tem que calcular. Aqui é elevado ao coeficiente estequiométrico. Aqui também. Beleza? Bem. Você faz conta, o K, o K deu. O K não. O Q deu 63. Ele informou que o Q é 49. É igual? Não. Não é. Pior do que isso, o Q é maior do que o K. Q é maior do que K significa que tem mais produto que deveria ter. Mais produto que deveria ter. Mas vamos lá. A reação não está em equilíbrio, pois Q é diferente de K. Então, não está em equilíbrio. Se a resposta para a letra A for negativa, então qual direção a reação se deslocaria para atingir o equilíbrio? Para a formação de não é para a formação de reagente. Por quê? Tem que consumir, a palavra não é só deslocar, não, tem que falar para consumo ou formação, para entender o que você está entendendo. Aqui eu tenho que formar reagente, você está deslocando para formar reagente. Porque o produto está sendo consumido, eu tenho que consumir produto. Ainda mais que o reagente normalmente é consumido, né? Então tem que deixar claro, né? Aí, veja, ele pergunta o seguinte: determine o valor de ΔG padrão para a reação. ΔG padrão é a energia livre de Gibbs, padrão, das condições padrão. Ela é definida por meio dessa equação. ΔG é igual a menos RTLN da constante de equilíbrio. Beleza? Beleza? Eu tinha visto. Então, Claro que já. Claro que tá no... Nós estudamos com já vimos isso, meu filho. Tem que levar, relembrar. Ó. Talvez eu acho que eu tava no Tem banheiro. até uma bolinha. Padrão. É, Ah. uma cafeteira já está no Talvez eu banheiro. fui beber água. Aí, meu filho, depois pede, ó, para falar o seu nome, hein? Vou voltar. Ah. Ele levou um doente mental. Menos RT ln de K, a equação. Então, R é a constante dos gases, T é a temperatura em Kelvin. Presta atenção nas unidades. Eu não sou obrigado a estar em Kelvin. Se eu der em graus Celsius, tu tem que converter em Kelvin. Para converter em Kelvin, você fala o quê? Mais, Não tem que multiplicar nada. mais 273. Mas tem que somar 273. Guarda aí. Você não lembra o nome da mãe, do pai, do irmão, da namorada? Guarda que tem que somar 273, velho. Porque ninguém esquece o nome da mãe, do pai, nem do namorado, nem do filho. 273 não pode esquecer, não. Isso não pode. Pode esquecer tudo.
Mas isso não pode. Então, se o senhor der, tem que somar 273. Era o meu número quando eu estava no quartel. 273. Se o senhor der ninguém, se o senhor der soma 273 com quem? Com a temperatura em graus Celsius. Se eu pegar e colocar 25 graus Celsius em Kelvin, você vai somar mais 273, vai ficar 8, 9, 2 Kelvin. Beleza? Vamos lá. Então, aí você substituindo isso, né, os valores da constante, que você tem tudo. O valor vai ser menos 25 kJ por mol. Lembra o seguinte. Essa equação... Lembra o seguinte. Essa equação é assim, ó, ΔG é igual a delta, só um minuto. ΔG padrão a RT ln do quociente da reação. Beleza? Tudo bem? Quando esse quociente da reação é igual a K, significa que atinge o equilíbrio. Quando atinge o equilíbrio, esse ΔG aqui passa a ser zero. Se ele é zero, vai ficar zero é igual a ΔG mais RT ln de K, porque Q já é K, porque atingiu o equilíbrio. ΔG, então, vai ser igual a menos RT ln de K. Por que ficou esse menos? Porque o ΔG passou para cá, ficou negativo. Aí por isso que aparece esse menos, só tirei o menos daqui e passei para cá. Beleza? Mas por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, eu não falei para vocês que a energia livre... Presta muita atenção, porque se eu perguntar na prova, não vem falando que eu não disse, hein? Eu falei em sala de aula, inclusive. E estou repetindo. Ou seja, é muito sinal que eu vou fazer alguma pergunta assim. Se... Eu tô bravo? Eu tô bravo? Vai ver que esse meu nariz está me irritando. Assim, entendeu? Eu não tô conseguindo respirar. Eu acho até que eu vou terminar a aula. Não vou terminar, não. Não vou terminar. Aí, delta, vou até faltar o ar, mas eu vou ficar aqui. Eu ia falar, minha namorada, desculpa, vocês abstraem isso aí que eu não vou cortar. Minha namorada falou assim, pô, deixa eles ir embora 10 horas, pô, todo mundo cansado. Eu falei assim, pô, você tá de sacanagem, você tem que estudar. Sua namorada é uma pessoa muito boa, professor, inteligente. Ela sabe das coisas, não é ela. Ela é professora? É, professor. Acho que ela já foi aluna. Olha só. Então, deixa eu, presta atenção aqui, ó. ΔG, eu falei para vocês o seguinte, ΔG, que é a energia livre de Gibbs, ele define a espontaneidade do processo. Quanto mais negativo, ΔG menor do que zero, significa que o trem é espontâneo. Sim. Se fosse maior do que zero, veja que eu não estou colocando bolinha. Percebe que eu não estou colocando bolinha? ΔG maior do que zero não é espontâneo. Beleza? Não é. Pois, calma aí. Então, veja, não é esse número que define a espontaneidade do processo. É esse aqui, ó. Tá. Esse. Por que eu estou falando isso? Imagine que nesse exercício eu poderia perguntar se quando... Não na letra B que eu estava perguntando ΔG padrão. Mas eu poderia fazer uma outra pergunta. É a reação no momento em que... Ele fala aqui, né, nesse momento em que foi pego e foi feita a análise. Nesse momento a reação ela era espontânea? Aí você vai ter que achar isso, porque você consegue achar isso. Se eu der o valor da constante de equilíbrio, tu sabe achar. E eu nem... mas eu poderia nem dar a letra C. É intuitivo. É intuitivo. Eu nem precisaria dar. Eu poderia dar uma letra B e perguntar, essa reação, no momento da coleta, a reação era espontânea? A gente iria usar o cada... Aí você iria, não, isso que eu estou falando.
você tem que calcular isso aqui, não isso. Você vai calcular isso daqui também. Você tem que calcular isso. Mas não é esse valor que define a espontaneidade, é esse. Então você teria que calcular isso. Você teria que usar os valores que foram fornecidos aqui. Teria que converter lá a temperatura para depois você achar o valor de ΔG. Para depois você falar se é espontâneo ou não. Compreenderam aí? Sim, mas aí na hora de pegar o ΔG bolinha, a gente precisava de um K. Lá precisa do K. O K precisa fornecer. Ah, então. Pelo menos o cara. O K precisa. É, porque com K a gente acha o ΔG bolinha, que ΔG bolinha, a gente acha o ΔG. É isso. O K sim. O K precisa. A temperatura também. Também precisa, claro. Vamos para a prova. Fácil, né? Tudo é fácil. Professor, isso aí é aquela questão de precipitado e não precipitado? Eu posso, essa questão de espontaneidade? Pode fazer cálculo de ΔG por espontâneo. Também pode. Também. Olha aqui, ó. Calcule o valor. Estávamos fazendo isso em aulas passadas. Calcule o valor de pH e do pOH de uma solução de ácido benzoico C6H5COH, 3 mol por litro a 25 graus Celsius. Constante do ácido, 6,3 10⁻⁵. Veja bem. Eu nem estou falando aqui que o ácido é fraco. Percebe que eu não falei que ele é fraco? Se ele fosse um ácido, então já tome como base isso. Se ele fosse um ácido forte, se ele fosse um ácido forte, nem essa constante existiria, ninguém forneceria isso. Só se fornece isso quando o ácido é fraco ou quando a base é fraca. E olha o valor aqui, ó, 6,3 e 10⁻⁵. Beleza? Mas por que no caso? Quando o ácido é forte, é porque ele dissolve totalmente em água e no caso ele... Ácido fraco é um ácido que ele não vai se ionizar totalmente em água. Então, aí no caso isso aí é questão de pH. Quando a gente... A questão é de pH. Então, Mas não tem nada a ver de pH se vai ser fraco ou não. né? Porque eu estava vendo nas definições, eu achava que quando era básico, por exemplo, quando o pH ficava básico, a base era o mais forte. Meu Deus. É um bicho. Sei lá o que é esse negócio aí. Aí, meu filho, não cai aqui ninguém, sabe? Não, deixa eu dar minha aula, pelo amor de Deus, meu filho. Você tem que repetir de novo, não entendi sua dúvida. Não, é porque quando a gente estava vendo a questão de mudança de pH, quando ele ia ficar básico, parou. Na equação e na reação, normalmente a base era mais forte. E quando ele era ácido, normalmente o ácido era mais forte. Porque quando a gente tem um ácido forte, ele faz uma base fraca. Não, você está falando isso aqui. Esse ácido, olha ali, ó. Esse ácido aqui, ele é fraco. A base conjugada, você tem que falar inteiro. A base conjugada é forte. Aí tudo bem. É isso o raciocínio. Base conjugada. Beleza? Se é isso que você está pensando, tá certo. Então, veja bem o seguinte. Ele quer que a gente calcule o pH. Tá, a reação é essa, ó. Veja que eu não tenho reação. Tudo que vai desenvolver a reação. C6H5... Minha filha, você vai furar o chão. Por quê? Vamos. Vamos lá. C6H5 COH. Coitada, ela desde que começou, ela vai furar o chão. Eu falei, não é possível. C6H5, síndrome das pernas inquietas. Você entra na internet, chama síndrome das pernas inquietas. Tem gente que não dorme por causa disso. É verdade. Eu tô dando risada, é verdade, gente. A pessoa fica deitada, fica com a perna assim. Eu ficava balançando o pé, eu queria parar, eu não conseguia parar. Então eu perdi a atenção do filme e ficava tentando parar o pé, não conseguia. É muito difícil. Vamos na sequência, né? É difícil. CH...
No final das contas, ninguém é normal nesse mundo, né? Então, Não, compensou vir pra hoje. 6... Hã? Compensou vir pra hoje. C6H5COH mais a água, C6H5CO menos mais H3O mais. Fazer constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio do ácido é igual a C6H5CO. Eu vou colocar o nome, né? O ácido benzoico, né? Aqui é o benzoato, que é formado. Benzoato é isso aqui, ó. Isso aqui, benzoato. Vezes a concentração de H3O mais formado, dividido pela concentração do ácido benzoico que sobrou. Fala sério, você não vai dar reação? Não, mas é sempre assim, ó. Você soma água, Você só adiciona água. Sempre. mas aí tem que saber o que vai formar. Vai tirar hidrogênio. Sempre. E se for uma base, vai somar o hidrogênio também. Vai tirar o hidrogênio e vai liberar o H-. Aqui o ácido perde o hidrogênio. A base ganha o hidrogênio. Sim, mas eu digo que a gente vai ter que focar a reação. A gente vai ter que fazer. Sim, meus filhos. Mas olha, vou repetir de novo. Calma aí. Não precisa entrar em desespero. Ai, ainda mais no ácido benzoico. Não precisa entrar em desespero. Vou fazer com letra. HA é um ácido. Qualquer. Pode ser ácido benzoico, ácido... O que vocês imaginaram. Aspirina, ácido acetilsalicílico, pode qualquer um. Sulfuro. Mais água. Sulfúrico não, porque o sulfúrico é forte. Ele reage, mas eu nunca usaria, porque aqui tem que ser fraco. Vai ser igual A menos mais H3O mais. Sempre. Ah, então H3 a mais é sempre. Entendeu? Tá bom. Sempre. Quantas vezes sempre eu falei? Deve ter falado uns 4. Agora, base. Qualquer base, hein? Qualquer base. Fraca, né? Você a mais. Hã? B, base, mais água. Vai ser igual BH mais OH menos. Sempre. Tá bom. Sempre. Não tenha dúvida, sempre. É isso aqui, ó. Então pode ser qualquer base, qualquer. Não tem. Então vocês vão fazer a equação. Pode tirar foto aí. E já vou avisando que eu sou... Cara, eu sou pegador de cola. Tomem cuidado comigo. Não traga cola. Não cole na perna. Não cole na mão. Não cole na unha. Não cole no estojo. Não cole nessa coisinha aqui. Não cole, que eu acho. Não cole. Não cole no olho. Não cole. Olha com a dente. No cérebro. Olha que mais desafio, professor. Tem uma vez que a menina colou, veio entregar a prova. Entregou a prova. A mão dela fechada, se entregou a prova. Tá bom. Agora me dá a cola que tá na mão. Não, professor, que cola? Na tua mão, minha filha. Não, mas eu já entreguei na outra, minha filha. Aqui tá aqui, que você tá com a mão fechada. Não tem nada aqui. Minha filha, abra a mão. A hora que ela abriu, caiu o bagulho. Parece uma bíblia. Caraca, eu peguei a prova, a cola. Não, pra botar no bolso, não. Você viu isso aí de ao vivo que comeu? Você tinha visto? Ao vivo, eu não vi. Ele tava aplicando a prova pra gente no laboratório. Ele ficou olhando ela, que chegou pra ele, ela comeu, esperando engolir a cola. Nossa Senhora. Voltemos, é triste. Comer cola eu nunca vi. Que dificuldade. O nível do desespero. C6H5CO. Eu dou prova porque não adianta. Não adianta você vai comer toda a cola, que não adianta. C6, eu não faço prova. Tá difícil isso? C6H5 COOH que sobrou é igual ao ácido benzoico inicial menos o que reagiu. Só que aquele ácido benzoico que reagiu, o que está na reação é o que reagiu, gente. O que reagiu gerou o benzoato mais os íons H+. Por isso que eu já posso substituir aqui, ó, nesse lugar aqui, a concentração de ácido benzoico que reagiu,
e colocar a concentração de H3O+. Por quê? Para cada um mol de molécula que reage, eu gero um mol de benzoato e um mol de H3O+. A concentração de benzoato que foi formada é igual a de H+. Por isso que eu já coloco direto o H+ aqui. Beleza? E a concentração essa concentração do benzoato é igual à concentração do H3O+. Por quê? Porque eu já disse, um mol disto gera um mol disto, também um mol disto. Então a concentração do benzoato é igual à concentração dos íons H+. Eu vou pegar essa equação, essa aqui, e vou colocar aqui, e vou pegar essa equação aqui, e vou colocar aqui. Entenderam aí? Vai ficar só H3. Vai ficar só H3. Para que você está fazendo esse monte de etapa aí? Equação 1, equação 3, equação 4? Para poder... É que eu já estou falando o que eu vou fazer, porque eu vou escrever aqui. Dá uma olhada. Ó. A concentração aqui, ó. Essa concentração foi substituída por H3O+, ó, tá? Esse H3O+, e H3O+, vezes H3O+, dá H3O+ ao quadrado, tá aqui. Embaixo vai ficar a concentração do ácido benzoico inicial menos H3O+, que é justamente essa segunda equação aqui. Você vai trabalhar essa equação, essa. Esse valor você tem, a concentração inicial. Essa aqui você tem, essa concentração inicial. Ele é informada, é 3,5. Você vai fazer uma equação de segundo grau, porque agora você tem uma incógnita só. Antes você tinha 3 incógnitas. 1, 2, 3 incógnitas. Eu sumi com 2 incógnitas e fiquei com uma só. Tudo bem, senhor Luiz? Aí eu vou fazer, o que eu vou pegar? Vou pegar esse Ka, multiplicar pela parte de baixo aqui. Vai ficar Ka vezes 3,5. Eu fui um pouquinho, eu fiz mais rápido aqui, né? Mas vamos lá. Ka vezes 3,5 menos Ka vezes H3O+, que vai ser igual a H3O+ elevado ao quadrado. Tá aqui, ó. H3O+ elevado ao quadrado é igual a 3,5K menos K vezes H+. Eu vou jogar tudo isso aqui do lado direito para o lado esquerdo. Vai mudar o sinal. Vai ficar menos 3,5K mais KH3O+. Isso aqui é uma equação, isso aqui, ó, é uma equação de segundo grau. Vou resolver a equação de segundo grau. Concentração de H3O+ é igual a menos Ka, mais ou menos Ka ao quadrado, mais 4, mais por causa desse menos aqui, né? Porque é menos, com menos é mais. 4 vezes 1 vezes 3,5K. 3,5K é esse aqui. Dividido por 2. Eu colocando os valores, fazendo a continha, vai dar 0,0148 mol por litro. Aí eu vou e tiro o menos o log desse valor. Vou achar o pH. Muito obrigado. O senhor é muito educado. Meus alunos já estão entendendo tudo mesmo. Estão entendendo tudo. Então, responde pelo menos para quem está assistindo, para que eles tenham, assim, não, eu estou entendendo mesmo. Pelo menos vocês me ajudam para quem está assistindo. Entendeu? Terminou, professor? Não, claro que não. Não, é eu que estou tentando. É que ele desconecta sozinho o computador. É que vocês têm uma força interna para destruir aqui a aula. Boa. Você sabe que pensamentos negativos fluem. Você tem que pensar positivamente. Aí... Então... peraí. Aí... Estão vendo, né? Ó, lembra dela aí depois, hein?
Olha só. pH mais pOH é igual a 14. Então, para você calcular o pH, você vai fazer 14 menos o valor do pH. Vai dar 12,17. Então, tá aqui, tá os valores. Nada difícil. Nada. Absolutamente nada. Por fim, última questão. Um estudante necessita preparar uma solução tampão de ácido acético. Tá aqui, ó. CH3COH, acetato de sódio. Então, é ácido acético e acetato de sódio. Com pH final 5,3. Então, a gente já está falando qual que é o pH final. Sabendo que no laboratório há uma solução 0,48 mol por litro de ácido acético, qual deve ser a massa de acetato de sódio que deve ser pesada para que se consiga preparar 1 ml de uma solução tampão? Isso aqui é uma questão de você estar no laboratório. Ué. Você está no laboratório, você precisa preparar uma solução tampão, você tem lá uma solução de ácido acético, você quer preparar uma solução tampão com pH 5,3, quanto de sal você precisa pegar? A massa. É tipo da questão que o aluno quer morrer. Porque ele fala assim, cara, como agora, meu Deus, tampão. Não tem dificuldade. Olha só a quantidade de passos que tem. Só isso. Primeiro, monta a equação de equilíbrio. Ácido acético mais água dá origem a acetato mais H+. Aí, monta a constante de equilíbrio. Concentração dos produtos vezes a concentração dos íons H+, dividido pela concentração dos reagentes. Aí nós vamos aplicar log. Menos, log de Ka igual a log de H3O+, mais log... Aqui eu já estou até separando já. A concentração deles. Aí eu mudo, inverto. Passo o H3O+ para a esquerda, o Ka para a direita. Vai ficar negativo. Menos log de H3O+, falou meu filho, vai ser igual a pH. E menos log de Ka... Vou até interromper aí. No caso, o senhor viu a questão do ácido sulfúrico? Eu vejo que... Você vê depois. Não, eu vejo também. Você vê e eu também. Menos log da concentração de H3O+, é igual a menos log de Ka. Esse menos log da concentração de H+, é pH. E o menos log de Ka é pKa. Bem, achamos a equação. Pois bem. Aí, o que nós vamos fazer? Aí, tudo bem, meu filho? Eu tô falando, para de tremer, minha filha. Não, mas não é o pé dela. Aí... você vai colocar o valor do pH. O pH foi fornecido. 5,3. 4,77 eu puxo para o lado esquerdo. Vai ficar negativo. Igual a log da concentração de CH3, CO menos, que é o que ele está me perguntando. Ele quer saber a massa. Calma aí, ele está querendo a massa, mas vamos achar a concentração primeiro. Menos log de 0,48, porque a concentração do ácido ele deu. Bem, vou fazer essa conta, vou chegar que a concentração do acetato é 1,626. Ele não quer a concentração. Ele quer a massa. Não tem problema. Vamos achar a massa. Concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume. Número de mols é massa dividido pela massa molar, que já tem o volume embaixo. Então vai ser massa dividido pela massa molar vezes volume. Aí eu vou pegar essa massa molar vezes volume e vou passar multiplicando a concentração. Então a massa vai ser concentração vezes massa molar vezes volume. Massa vai ser igual a concentração que você achou, vezes a massa molar que eu forneci lá em cima, vezes o volume. Eu falei que era 1 litro. A massa que você tem que pesar, 1,33,38. Veja, não tem dificuldade absolutamente nenhuma. Mas essa é típico da questão que cai em concurso público, porque o cara fica na pilheira lá, pinel, e não sabe o que faz. Difícil essa prova? Não, né? Então depois eu vou colocar para vocês lá.